Em 1900, Max Planck calculará o campo elétrico em equilíbrio no interior de uma caixa quente. Para fazer isso, ele imaginou que a energia do campo elétrico é distribuída em pacotes de energia como se fossem pequenos tijolos, aquilo que a gente chamaria de quanta. Só que a descoberta do Planck ela só foi comprovada pelo Einstein 5 anos mais tarde, no artigo do Einstein que rendeu um Nobel. Aquele artigo onde Einstein propunha que a luz é composta por partículas, os chamados fótons. A gente poderia dizer que o Planck é o pai da teoria quântica, assim como Einstein é o genitor dessa teoria. Só que mais tarde, nem o próprio Einstein, vamos dizer assim, vai reconhecer o seu próprio filho, a teoria da física quântica, a teoria dos quantos. Durante as décadas de 1910 e 1920, é Niels Bohr que continua a amadurecer essa teoria. Bohr compreenderá que a energia dos elétrons nos átomos pode assumir certos valores, como por exemplo a energia da luz. Além disso, o Bohr também vai compreender que os elétrons somente podem saltar entre uma e outra das órbitas atômicas com certas energias permitidas, emitindo ou então absorvendo um fóton quando eles saltam. São esses os famosos saltos quânticos. Aliás, uma curiosidade interessante é que foi a partir dessa descoberta que a gente pôde fazer e produzir os fogos de artifício. Porque os fogos de artifício eles se baseiam literalmente nesse processo em que os elétrons saltam entre as camadas do átomo, liberando a luz, a que a gente vê justamente nos fogos de artifício. Assim, o Bohr estava dando os passos para a fundação da física quântica. A seguir, em 1925, as primeiras equações da física quântica começam a surgir, quebrando diversos paradigmas da mecânica clássica newtoniana. O primeiro a escrever as equações da nova teoria será o jovem gênio alemão Werner Heisenberg. O Heisenberg começa a refletir. Ele imagina que o mundo quântico, o mundo dos átomos, é como se nele os elétrons nem sempre existissem. Eles só passam a existir quando alguém os observa, ou melhor, quando interagem com alguma outra coisa, com algum elétron, com algum outro elétron. Eles se materializam em um lugar, só que a gente não pode determinar o local específico onde eles estão. É como se só pudéssemos calcular a área provável onde eles estão, mas não especificamente onde eles estão. Ou seja, a gente consegue ter uma certa probabilidade onde eles podem estar, mas não especificamente onde eles de fato estão. Os saltos quânticos de uma órbita para outra dos elétrons seriam então o único modo dos elétrons se tornarem reais, segundo, vamos dizer assim, esse experimento mental do Heisenberg. Um elétron seria então um conjunto de saltos de uma interação a outra. Quando nada o perturba ou interage com ele, é como se ele não existisse em lugar nenhum precisamente. É como se esse elétron não existisse. É por isso que dizemos que na mecânica quântica, nenhuma partícula tem uma posição definida a não ser quando colide com algo, ou seja, quando interagem com algo. É isso que Heisenberg queria dizer quando ele imaginou que no mundo atômico é como se as coisas nem sempre existissem, é como se os elétrons e os átomos nem sempre existissem. É claro que quando ele diz que quando eles estão parados eles não existem, o Bohr está simplesmente fazendo um experimento mental. Eles na verdade existem, só que ele está falando isso para meio que fazer um experimento mental, uma analogia para a gente compreender melhor o que ele está querendo dizer. É isso que nós chamamos de princípio da incerteza, o princípio fundamentado por Heisenberg, que nos diz que é impossível medir simultaneamente e com precisão a posição e a velocidade de um átomo ou partícula quântica. Como se não bastasse tudo isso, mais um fator destruidor na física aparecerá: a imprevisibilidade da física quântica. Na mecânica de Newton, possuindo certas características e certas informações de um objeto, como por exemplo uma bola, eu poderia facilmente calcular a trajetória da bola até outro ponto sabendo tais informações. Só que esse problema fica mais complexo na física quântica, porque isso não necessariamente acontece nela. Na física quântica, é impossível determinar a posição e a velocidade simultaneamente segundo o princípio da incerteza do Heisenberg. Então é impossível fazer esse tipo de previsão que a gente fez com a bola, só que no mundo atômico. Ou seja, é como se as coisas no mundo subatômico, no mundo dos átomos, funcionassem diferente das coisas macroscópicas, as coisas do nosso mundo. Isso quebrou a determinística da física. No mundo quântico dos átomos, não é possível prever com exatidão a trajetória dele. É como se fosse ao acaso, como se não existisse uma causalidade no movimento dos elétrons. O máximo que nós podemos fazer é calcular a probabilidade da trajetória dos átomos. É por isso que dizemos que a física quântica é imprevisível. Ela trabalha com probabilidades e não com certezas, diferente da mecânica clássica de Newton. Retomando o exemplo, então, com a bola, eu conseguiria prever a trajetória dela. Mas já na física quântica,
quando nós analisamos os elétrons, a gente não consegue prever com precisão para onde irá certo elétron. A gente tem uma tremenda imprecisão nesse momento. Bom, isso tudo parece absurdo? Bom, de fato é. Isso foi um absurdo até para o próprio Einstein, que duvidou dessas ideias inicialmente. Sobre a imprevisibilidade da física quântica, o Einstein foi um crítico árduo dessa teoria por muito tempo, e ele chegou a trocar conversas com o Bohr para tentar refutar essas ideias. Eles ficaram debatendo sobre isso por um longo período, ao ponto do Einstein dizer que Deus não joga dados com o universo. Essa frase do Einstein era uma crítica à improbabilidade que a física quântica propunha, porque ela propunha como se a natureza, que para Einstein era Deus, jogasse dados com o universo. Ou seja, como se o universo, como se a natureza, ela não fosse mais determinística como propunha a relatividade geral ou como a mecânica clássica de Newton, mas fosse agora uma improbabilidade, apenas um jogo de dados, onde não se pode prever o que vai acontecer. Porém, mesmo com todas essas críticas no Einstein, ele nunca conseguiu efetivamente refutar o Bohr. No fim das contas, o Bohr sempre conseguia encontrar uma boa resposta para as objeções do Einstein, mesmo com muito tempo de debate entre eles. Uma dessas objeções de Einstein foi a objeção da caixa de luz, que falaremos um pouco mais tarde. Um século se passou, mas essas ideias da física quântica não caducaram, elas permaneceram. Elas são hoje em dia utilizadas cotidianamente por engenheiros, químicos, biólogos e diversas outras áreas. A física quântica, ela não caducou. Bohr e os outros, eles estavam de fato certos, sendo seu conhecimento utilizado em diversas tecnologias atualmente, seja nos transitores, seja na criação de computadores, ou até mesmo na criação de fogos de artifício. Quando Einstein morreu, Bohr, que, vamos dizer assim, entre aspas, era o grande rival dele, profere palavras de comovente admiração para Einstein. Poucos anos depois, quando o próprio Bohr morre, alguém vai ao escritório do Bohr e vê a lousa em que ele fazia suas contas e seus experimentos mentais. E lá, ele encontra um desenho. Representa uma caixa cheia de luz. Um antigo experimento mental que o Albert Einstein havia proposto para o Bohr para tentar refutar as ideias da física quântica. Isso demonstra que até o fim de sua vida, o desejo de testar sua teoria permaneceu. Até o fim, a dúvida pela verdade permaneceu na mente de Bohr. Até o fim, a busca incessante pela verdade. E esse é o espírito de amor à verdade e dúvida constante que moveu os grandes pensadores da humanidade. Muito obrigado.